Senhor, todas a Ti, meu Pai. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a compreender mais a Tua palavra e, em especial, Pai, nos ajuda a praticar a Tua palavra, que é o mais difícil de tudo, Senhor. Mas nós cremos, Paizinho, que Tu nos ajudando, nós conseguiremos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço bênção sobre a vida do Renato, que vai trazer esses estudos hoje, papai. Abençoa a vida dele e abençoa todos que estão nesse grupo, os que ainda vão entrar, Paizinho, para que eles possam ser edificados com a Tua palavra. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Edmilson, você estava falando alguma coisa, eu acabei fechando, sei que você já tivesse terminado de falar. Eu estava dizendo que vou para a Decidade agora, viu? Eu não vou assistir hoje não, viu? Paz do Senhor para todos. Tchau. Paz. Deus abençoe. Amém. Então, livro de Atos dos Apóstolos, né? Estamos, depois de 2 dias, estamos novamente aqui juntos com os irmãos, né? Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Atos dos Apóstolos 25. Hoje continuaremos a partir do versículo 13, né? Nós vimos ali no último encontro que Paulo, ele estava perante Festo. Festo, ele ficou no lugar de Félix, né? Como procurador da Judéia. E nós vimos que Paulo foi apresentado ali para Festo, né? Festo mandou que os judeus descessem com ele. Festo não sabia muita coisa, não sabia nada, a verdade é essa, em relação aos judeus. Ele vai para Jerusalém, logo ali os judeus expõem o caso de Paulo, né? Com aquele ódio era tão grande que tinham passado 2 anos, mas mesmo assim Paulo ainda estava na mente deles, né? Eles expõem ali o caso a Festo, e Festo diz, estou voltando para Cesareia, se vocês quiserem ir comigo, lá nós podemos marcar mais uma vez uma audiência lá com esse cidadão. E Paulo é chamado ali, Paulo expõe ali que ele não tinha culpa nenhuma, né? Novamente ele disse que é questões apenas da lei, é questão apenas da ressurreição dos mortos. E vendo ali, Paulo vendo que não ia chegar a lugar algum, já chateado, já triste, né? Porque os romanos sempre procrastinavam ali as suas audiências, os judeus sempre o acusavam da mesma coisa, e Paulo faz ali o provocatio ad Cesare, né? Ele apela para César, né? Na época da República, as pessoas apelavam ao povo, né? Provocatio ad populo. E agora eles, na época do Império, na época da República, né? Eles apelavam ao povo. Na época do Império, eles apelavam a César, né? Então, nós finalizamos ali com Festo falando ali que, já que Paulo tinha apelado para César ele iria, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E a partir do versículo 13, nós iremos ver um desenrolar aí dos acontecimentos, né? Passaram alguns dias, né? Como diz o versículo 13, passando alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo, né? Então, Festo ali foi empossado como novo procurador da Judéia, e o rei Agripa, esse rei Agripa aqui é o rei Agripa II, né? É importante, são muitos Herodes, então é importante a gente tentar distinguir quem é quem. Nós vamos já colocar aqui uma árvore genealógica e vocês vão entender um pouco mais sobre quem era esse cidadão. Então, aqui é o rei Agripa II. Então, a partir de agora, quando nós falarmos aqui, a partir do versículo 13, em rei Agripa, é o rei Agripa II. Então, o Festo tinha acabado de entrar, né? tinha acabado de assumir o governo da Judéia, e o rei Agripa II, ele era o governante ali da Galileia, da Pérea. Então ele veio ali, ele desceu até Cesareia para saudar o novo procurador, né? Saudar ali, manter uma relação amigável. Então esse foi o intuito ali, o de saudar, de felicitar pelo cargo ali que o rei Agripa tinha acabado de ser empossado, né? O cargo de governador da Judéia, glória a Deus, glória a Jesus. Então ele veio ali cumprimentar, né? Veio desejar felicitações. E o versículo 14 fala que ele demorou ali, o rei Agripa II, com a sua mulher, Berenice. Eles se demoraram ali alguns dias. Festo expôs ao rei Agripa, o caso de Paulo, dizendo, Félix deixou aqui um certo homem. E ele vai continuar falando aí no versículo 15, né? Vamos meditar aqui um pouco sobre o rei Agripa, né? Então, o rei Agripa, ele desceu ali com a sua esposa Berenice, né? O rei Agripa aqui, como eu falei, o rei Agripa II, o rei Agripa, pai dele, o rei Agripa I, nós falamos lá no capítulo 12. O capítulo 12 nós vimos ali que o rei Agripa, ele
mata Tiago, né? Ele prendeu Pedro, né? Então nós estudamos ali o capítulo 12, o capítulo que começou com morte e terminou com o versículo falando que a palavra do Senhor crescia, né? Então, um capítulo que começa com morte, Deus fez uma reviravolta ali e a palavra do Senhor continuou crescendo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, como eu falei, a árvore genealógica, né? Vamos entender aí quem é quem nessa história toda aí, né? Se a imagem ficar ruim de visualizar, se você quiser girar o seu celular, eu creio que a imagem fica melhor. Então, nós temos o rei Herodes o Grande, vou fazer aqui umas marcações, né, para vocês entenderem. Então, o rei Herodes o Grande aqui, ele era só lembrando que nenhum escapa aqui, o melhorzinho é o rei Agripa II, né? Mas aqui nenhum dos Herodes aqui falou em Herodes, tem Herodes no nome aqui, é coisa ruim. Era uma família ambiciosa, era uma família mundana, uma família violenta, uma família moralmente corrupta. Em todas as gerações eles se opuseram à verdade, aos planos do Senhor. Herodes o Grande aqui, que tem essa seta aqui, ele foi o bisavô de Herodes Agripa. Nós estamos aqui em Herodes Agripa II, né? Já estamos vendo esse rapaz aqui. Então, o bisavô dele aqui, ó, ele tentou matar Jesus quando Jesus era criança. Lá em Belém, né? Chegaram ali os magos, ó, nós seguimos uma estrela aí, a estrela diz que vai nascer, segundo as profecias, vai nascer. O Herodes mandou chamar, né, os profetas, os escribas, os doutores da lei, eles disseram, realmente vai nascer o rei aí, e aí em Belém, né? Então, Herodes manda para lá os magos foram, acharam a criança, glória a Deus, e só que, por sonho, eles foram para outro local. Nós sabemos a história, né? E o rei Herodes não teve notícia dos magos e colocou os soldados ali para matar todos os meninos aí abaixo de certa idade, né? 3 anos de idade, se eu não me engano. Então, esse é o bisavô de Herodes Agripa II, né? Nós temos aqui, o seu pai é Aristóbulo, mas, por exemplo, o seu tio-avô aqui, o seu tio-avô, ele também mandou decapitar João Batista, escarneceu de Jesus. Nós temos ali no Evangelho, se eu não me engano, segundo escreveu Lucas, né, que Pôncio Pilatos começa a julgar Jesus, e ele é da Galiléia, então manda para Herodes. Herodes estava em Jerusalém nessa época, então Herodes chega ali Jesus, e Herodes escarnece de Jesus e tudo mais. Então, até agora todos aqui se opuseram ao Senhor, né? Todos se opuseram à verdade, aos planos do Senhor, né? Então, o pai dele, Herodes Agripa I, nós vimos no livro em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, ele matou à espada o apóstolo Tiago, irmão de João, e depois ele mandou prender Pedro, né? E Pedro, ele só não morreu porque Herodes estava em época de festa, e Herodes queria fazer ali um espetáculo, né? Queria agradar os judeus. Então, só que nesse ínterim, né, nesse momento aí em que Herodes aguardava, Pedro ali super bem protegido, uma verdadeira cela ali de segurança máxima, prisão de segurança máxima, até que um anjo apareceu, abriu as cadeias, abriu as portas, fez uma dormência ali em relação aos soldados que não se acordaram, e quando Pedro se deu por si, ele já estava solto, né? Já estava na rua, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o rei Agripa II, ele tinha, não está definido aqui, mas ele tinha 2 irmãs, né? Ele tinha uma irmã chamada Berenice, e ele tinha uma irmã chamada Drúzila. Essa Drúzila, nós vimos que ela era casada com Félix, né? Félix foi aquele que já não estava mais no governo, né? Já tinha sido chamado aí para outro local, no lugar dele estava Festo. E Herodes Agripa casou com Berenice. Berenice era sua irmã. Então, o casamento dele aqui já não era certo, né? Já começava no casamento que não era uma coisa, era uma coisa meio incestuosa, né? Ele era casado com a sua própria irmã. Não estava certo esse negócio aqui, né? Ele era casado aqui com a sua irmã, e a Drusa era casada com o Félix, ex-governador da Judéia. Então, o Herodes Agripa já não era, pelo casamento dele aqui, apesar de ter sido o melhor aí da família de Herodes, ele já não estava certo esse casamento dele aí com a sua irmã, né? Eles eram aqui casados, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Herodes Agripa II foi o último, né? Ele foi o último dessa dinastia aí dos herodianos, e ele continuou a tradição, por mais que eles fossem o que fossem, né? Uma família totalmente mundana, ambiciosa, moralmente corrupta, eles sempre construíram bastante, sempre melhoraram a cidade de Jerusalém, né? Na verdade, toda a terra de Israel. Então,
eles tinham essa tradição, e Herodes Agripa II, ele continuou construindo, continuou melhorando a cidade, mas nós iremos ver aqui no capítulo 26, não iremos ver hoje, porque nós iremos apenas iniciar o capítulo 26, mas nós iremos ver que o Herodes Agripa II, ele vai rejeitar o evangelho também, conscientemente, né? Ele vai dizer não ali à mensagem da cruz, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Herodes Agripa II, ele demorou ali alguns dias em Cesareia, né? E Festo, não sabendo muita coisa, como nós vimos ali sobre a cultura judaica, sobre as questões da lei judaica, ele expôs o caso de Paulo ao rei Agripa. O rei Agripa conhecia, né? Tinha um conhecimento, apesar de toda a descendência dele ser da Idumeia, né? Ali dos edomitas, mas eles conheciam ali sobre as tradições, né? Conheciam sobre a lei do Senhor. E Festo expõe o caso ao rei Agripa, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, talvez o rei Agripa pudesse esclarecer alguma coisa, né? Pudesse ali, de certa forma, ali ajudar, né? Nós iremos ver também que lá no último versículo, nos últimos versículos desse capítulo, que o Festo ele tinha que mandar Paulo com uma carta ali explicando, e até nisso o Festo estava com dificuldade de fazer, porque ele não entendia qual tinha sido realmente o crime de Paulo. E ele pede também ajuda ao rei Agripa nesse sentido, né, de escrever essa carta para o imperador que iria acompanhar Paulo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então vamos ler aqui, ó, vamos ler até o 19, até o 18. Então, versículo 14. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui certo homem preso, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que eu condenasse. Então, quando ele foi para Jerusalém, já tinham pedido ali a cabeça de Paulo. Versículo 16. A eles respondi que não era costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Não é assim, né? Manda matar esse homem aqui, condena ele e os romanos já vão. Não, tem que ser julgado. Não. O Império Romano, ele trouxe muitas leis, né? Trouxe um sistema de leis, o direito romano e tudo mais, né? Então não era bem assim. Os judeus tinham que seguir certa burocracia. Versículo 17, ó, de sorte que, chegando eles aqui, né, Félix manda chamar todo mundo, então, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. Então, você vê que Félix está narrando aí tudo o que aconteceu para o rei Agripa, os mínimos detalhes, né, é um pouco repetitivo, porque nós já vimos todos esses detalhes, mas foi assim que aconteceu, né, era necessário expor todo o caso aí ao rei Agripa, né. E versículo 18, e esse 17, ele mostra realmente que detalhes sobre a lei dos romanos, né, eles não condenavam ninguém que não tivesse um julgamento justo, ali um julgamento, pelo menos um julgamento. Versículo 18, levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Então, para os romanos, o que era crime? Crime para os romanos era tumultos, era sedições, rebeliões, uma pessoa se levantar ali contra César, contra o Império Romano, causar uma confusão ali na cidade. Então, isso era crime para César, para os romanos. Uma questão, lembrando que os romanos, eles deixavam os povos conquistados livres, né? Eles conseguiam continuar com a sua religião, continuar com o seu sistema religioso, continuar, às vezes, até com seus chefes, né? Com os seus reis. Mas eles mantinham a ordem, né? Eles comandavam na parte maior, né? Então, eles davam essa certa liberdade. Então, crime para Roma era isso, era sedição. Se Paulo tivesse chegado ali com um grupo de rebeldes, um grupo de pessoas querendo libertar os judeus, aí realmente era um crime para os romanos, né? Por exemplo, Barrabás, ele era um desses terroristas, né? Ele não aceitava o domínio do Império Romano, não aceitava os tributos. Então, para os romanos, ele era um terrorista, ele era alguém que realmente ia ser morto se não fosse aquela troca por Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Festo aqui diz que não tinha nenhum crime, versículo 18, e o versículo 19, que é um dos mais importantes aqui desse relato, fala o seguinte, ó,
traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, aqui, o versículo mais importante aqui desse relato aqui do procurador Festo, para o rei Agripa II. Então, o Festo informa qual era o grande problema ali, que ele não tinha encontrado nenhum crime para Paulo, mas ele tinha notado ali entre os judeus que tinha essa questão aí da religião, que tinha esse homem aqui, esse homem que todos diziam que estava morto, mas Paulo dizia que está vivo, que ele ressuscitou, glória a Deus. Então, Paulo ensinava e dava testemunho sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Festo, ele não conhecia nada do judaísmo, mas suspeitava que esse era o ponto central ali de toda a confusão. Então, essas palavras aqui, elas mostram a ideia que os romanos tinham de Jesus. Né? Para eles era como se Jesus fosse, por exemplo, mais um deus, né? Eles tinham muitos deuses, né? Então Jesus seria mais um deus, já que eles tinham inúmeros deuses. Os gregos já tinham zombado, né? Já tinham zombado quando Paulo faz o seu discurso em Atenas, chamaram Paulo de paroleiro, né? De tagarela. E agora os romanos também, ó, esse certo morto aí, Jesus, eu acho que a causa aí dessa confusão toda deve ser esse homem aí. E Festo, ele continua, ó, estando eu perplexo, versículo 20, quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu enviasse a César. Então, Festo não tinha achado nenhum problema em Paulo, nada digno dentro da lei romana que fosse digno de morte, fosse digno de condenação, e ele suspeitava que fosse algo relacionado com essa pessoa, de nome Jesus, que tinha morrido. Para os judeus ele tinha morrido, mas para Paulo ele estava vivo, ele havia ressuscitado. Então, Festo, eles não chegando ali a nenhum consenso, né? Festo sugere, propõe que eles subam a Jerusalém e finalmente lá eles pudessem ter um julgamento, só que Paulo já não queria isso, né? Paulo via a ida dele a Jerusalém como se ele fosse jogado ali no meio de lobos vorazes, né? Iam estar ali realmente no local onde os judeus mandavam mais, e Paulo ia ver que se ele não tinha justiça, ele não foi libertado com os romanos, era entre os judeus que ele também não ia ter clemência, né? Ele ia ser condenado, mais ainda ia ser morto ali, ele não ia sair vivo de Jerusalém. Então Paulo apela para César, e Festo, ele narra isso, ele conta isso para o rei Agripa II, né? E o rei Agripa II, ele manifesta o desejo de ouvir mais sobre Paulo, versículo 22. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Festo diz, amanhã você vai ouvir ele, então. Vai ouvi-lo. Então, esses versículos do 13 ao 22, eles são um resumo do que aconteceu, né? Do que aconteceu aqui nesse mesmo capítulo, né? No início do capítulo 25, nós temos todo esse relato, né? Aqui é mais um resumo, mais uma recontagem aqui dos fatos, né? Ele está contando ali para o rei Agripa, né? E no dia seguinte, versículo 23, de fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, casamento incestuoso, lembrando, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com os oficiais superiores, homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então, o início aqui da última audiência, é uma audiência ali que não é uma audiência, vamos dizer assim, ela é mais... não seria ilegal, mas é uma audiência à parte, né? Algo ali à parte, não seria nada oficial, extraoficial, essa era a palavra. Então, uma audiência extraoficial de Paulo aqui, né? Então, tem início a última audiência extraoficial do capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, né? E Paulo vai dar o seu último discurso no capítulo seguinte, no capítulo 26, o último discurso aí que nós temos registrado no livro de Atos dos Apóstolos, lembrando que o livro de Atos dos Apóstolos vai até o capítulo 28, né? Já estamos no 25, indo para o 26, então próximo aí
de acabar o livro de Atos. Então, o rei Agripa, ele chega com a sua esposa Berenice, né, com toda a pompa, com todo o aparato, exibição, né, com essa aparência toda, um verdadeiro desfile ali, né, para ser visto por todos, né, deve ter entrado ali na audiência, né, no auditorium, né, o grego aqui da audiência é auditorium, daí a gente tira a palavra auditório, né, nada mais é do que um grande local de audiência no seu original, né, hoje tem outros meios, né, outros fins, né. E a palavra pompa, então, grande pompa, essa palavra pompa, no grego, ela é fantasia, com PH, olha aí que interessante, né? A palavra fantasia que significa exibição, aparência, né? Você se fantasiar, você quer se exibir, né? Você quer ser visto ali por outros, né? Mostrar sua fantasia. Então, pompa aqui é a palavra fantasia no grego, com PH, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, entrou Agripa, Berenice, fantasiados, com toda a pompa, e todo o pessoal ali da cidade, né, os oficiais, se tivesse prefeito, se tivesse vereador, né, se tivesse deputado, estava todo mundo ali, né, os grandes comerciantes, os grandes empresários, todo mundo estava ali nesse auditório, né, nessa audiência aí para o apóstolo Paulo, né, para escutar o apóstolo Paulo, né, glória a Deus, glória a Jesus, uma grande comitiva, né, uma audiência extraoficial, mas uma grande comitiva aí para Paulo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, nós temos, nós conseguimos ver aqui certos contrastes, né, entre Paulo e o rei Agripa, né? O rei Agripa, ele entrou com toda a pompa. O Paulo, ele foi trazido, né, como preso, né? Nesse finalzinho do versículo 23, Paulo foi trazido por ordem de festa. Então, Agripa entrou com a sua mulher, Paulo sozinho, né, claro, né? Agripa acompanhado daquela mulher, né, no casamento ali incestuoso, e Paulo acompanhado do Deus Todo-Poderoso, né, do Espírito Santo ali, junto com o apóstolo Paulo, né, glória a Deus, glória a Jesus. Então, de um lado, um humilde servo do Senhor, e do outro, um rei, né, que se considerava um verdadeiro Deus ali, uma pessoa, muitos deles se consideravam verdadeiros deuses, né. Então, Agripa, um escravo do pecado, e Paulo, um homem livre ali em Cristo Jesus, né, glória a Jesus. Então, no 24, nós temos que, disse Festo, rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vede este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui em Cesareia, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Então, Festo fala, ó, esse homem aqui, que estão clamando desde lá Jerusalém, aqui também em Cesareia, esse homem aqui é que querem que eu dê um cabo nele. E que eu resolva a situação, e resolver a situação não é para o bem, não é para o mal dele. Eles não querem que ele viva mais. Né? Duas emboscadas já tinham sido armadas, na verdade uma tinha sido armada e a outra estavam querendo armar. Né? O intuito de Paulo ser julgado em Jerusalém era no caminho ele ser morto novamente não, mas ter um novo complô, uma nova trama contra o apóstolo Paulo. Então, Paulo, claro, tinha apelado para o imperador, mas Festo afirma que não tinha visto mal nele, né, como nós vimos, no versículo 25. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para o imperador. Né? Ele estava a ponto de soltar Paulo ali, talvez, ou não, porque nós vimos que Félix segurou Paulo ali porque queria dinheiro de Paulo e queria também ser agradável aos judeus. Talvez Festo fizesse a mesma coisa. Então, ele não tinha visto mal nenhum, mas ele também não queria soltar. Ele estava no início do seu governo. Se ele soltasse uma pessoa que os judeus odiavam, o início do governo dele não ia ser bom. Né? Iria ser um governo ali meio conturbado, né? Cheio de revoltas, cheio de ódio. E Festo não queria isso. Então, eu creio que até ele viu aí como essa apelação de Paulo como um escape também de resolver aquela situação. Então, Festo não acha nada condenatório. E também ele não sabia o que escrever para o imperador, como nós falamos, versículo 26. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença, Agripa. E
mormente a tu, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu também coisa para escrever. Então, Festo, ele viu nessa apelação de Paulo um escape. Ó, é agora que eu vou me livrar desse homem aí que eu estou vendo aqui, que é só dor de cabeça eu ficar com ele aqui, porque os judeus não vão parar de me perturbar. Mas como é que eu vou mandar para o soberano? Como é que eu vou mandar para o imperador? Se eu não me engano, era Nero. Como é que eu vou mandar para o imperador se eu não sei nem o que escrever na carta? Rei Agripa, me ajude. Ele pede ajuda aqui na cara de pau, rei Agripa. Né? Então, para Festo, tudo era confuso. Né? Ele não entendia as leis, estava ali há poucos dias, não entendia as leis dos judeus. Paulo cria na ressurreição dos mortos, os judeus também criam, principalmente os fariseus. Tinha esse homem chamado Jesus, que estava morto, segundo os judeus, mas Paulo afirmava que ele estava vivo. Então, Festo estava confuso. E seria um erro não, mas seria um grande desagrado ele enviar Paulo para Roma, para a sede do império, sem que a sua causa fosse apresentada de um modo adequado. Se vocês lembrarem, né, quando Cláudio Lícias ele envia Paulo de Jerusalém para Cesareia, ele manda uma cartinha. Ele manda Paulo com 200 soldados, com 200 arqueiros, com 70 cavaleiros, mas ele manda uma carta. Ó, esse homem aqui eu levei para ti, porque se eu deixasse aqui ele era morto. Ele é cidadão romano, cuida dele aí. Então, Festo ele também tinha que fazer algo a respeito, tinha que mandar uma carta com Paulo, junto com Paulo, soldados, Paulo, carta para Roma. E aí era onde entrava o rei Agripa, né? Era o rei Agripa que iria ajudar Festo aí a esclarecer, a redigir essa carta, né? Glória a Deus. E novamente nós iremos ver que Paulo tem mais uma oportunidade para pregar o evangelho, né? E cumprimento de profecia de Jesus. Paulo diante de reis, diante de governadores, diante dos gentios. Como nós vimos lá atrás quando Ananias fala para Paulo. Então, ele tem mais uma oportunidade de pregar ali para pessoas importantes, o versículo 21 fala que, 23 fala que oficiais superiores, homens eminentes da cidade, todos iam ouvir o evangelho. Paulo ia apresentar as boas novas para todo mundo ali que tivesse nesse auditório. E o discurso de Paulo é bem grande, né? Um dos mais extensos aí, se não o mais extenso. Ele vai até o versículo 23, né, do 1 ao 23, né? Só para a gente finalizar o versículo 27, ó. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Então, realmente não era normal, né? O normal era os presos que eram mudados, né, e eram transferidos, eles tinham que ter aí uma carta os acompanhando, tinham que ter algo aí para dizer os crimes, né, para dizer aí o que foi feito, o que não foi feito e tudo mais. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, capítulo 26 do livro de Atos dos Apóstolos, nós iremos tentar ir até o versículo 11, iniciar aí o estudo desse discurso, é um discurso bem grande, mas com a graça do Senhor nós iremos finalizá-lo na próxima terça-feira. Né? Então, Paulo é chamado aí, versículo 1 do capítulo 26, a seguir, Agripa II, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então, o rei Agripa aí diz que, ó, Paulo, você pode se defender aí. Agora está lhe dada a palavra, né? Então, promessa de Jesus. Eu botei até a promessa aqui e não tinha visto, né? Glória a Deus, glória a Jesus, ó. Ananias, né? Então, Ananias, o Senhor parece para Ananias. Ananias disse: eis-me aqui, Senhor. Levanta-te, Ananias, vai à rua chamada à direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando, né? Glória a Deus, que bênção, né? Então, ele, nessas orações, ele viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que ele recuperasse a vista. Só que Ananias, ele questiona o Senhor, né? A criatura questionando o Criador. Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem. Senhor, esse homem não presta, Senhor. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém e a todos que invocam o nome do Senhor. Aí o Senhor responde, né? O Criador agora está falando, ó, vai, Ananias. Ananias, eu não sei porque tu está aqui ainda, vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido
para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Atos 9, 10 ao 16. Olha aí, a profecia, ó, já se cumprindo aqui, né? Então, Paulo já havia falado para Félix, já havia falado para Festo, e agora ia falar para o rei Agripa, e ainda ia falar para o imperador, se duvidasse. E todos os homens importantes aqui que estavam na audiência. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Versículo 26, então, versículo 1, perdão. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Então, aqui nós temos o início aí da defesa, né, do discurso do apóstolo Paulo, versículo 2, Atos dos Apóstolos 26, versículo 2. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Então, Paulo, ele não adula ninguém. Ele só diz que está feliz porque o rei Agripa sabe tudo ali dos judeus. Era conhecedor das leis, era conhecedor dos costumes da lei de Moisés. Era um homem ideal para escutar, né? É como se fosse Paulo já tinha falado algo parecido ali com Félix. Ele fala ali, ele gasta meio versículo ali, também elogiando Félix, né? É Atos 24, 10, ó, sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Enquanto nós vimos que Tértulo, né, gastou aí 3, 4 versículos aí, né? Excelentíssimo Félix, e não sei o que mais aí, adulando, bajulando, mas Paulo, ele até é bem conciso, né? Bem enxuto aqui. Ele se sente feliz, ele sinto-me feliz. Outras traduções falam, tenho-me por feliz, tenho-me por venturoso, né? Tem essa palavra também, venturoso. E é interessante que essa palavra aqui, feliz, né? Tenho-me por feliz, venturoso, é a palavra que a gente está acostumado a usar ela no grego, né? Makairos, né? Que é aquela usada nos bem-aventuranças, né? Bem-aventurado, os que choram, né? Porque serão consolados. Então, o bem-aventurado aí, Makairos, é a mesma palavra que tenho-me por feliz. Glória a Deus, né? Glória a Jesus. Então, Paulo, ele pede paciência, né? Pede que o rei ouça com paciência, né? Que o que ele vai falar agora é extremamente importante, né? Glória a Deus. Mal sabia Agripa que era a decisão mais importante da vida dele, que estava prestes a ser contada, ele estava prestes a ser explanada ali para ele, né? E, claro, glória a Deus, com certeza Lucas devia estar presente, né? Senão nós não teríamos aqui essa escrita aqui nos mínimos detalhes aqui em Atos dos Apóstolos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, esse discurso de Paulo, a partir do versículo 4, a gente vê o poder da oratória de Paulo, né? Paulo, ele era um doutor da lei, um fariseu, né? Alguém que era poliglota, e a gente vai ver como Paulo era bênção, né? Glória a Deus, né? Então, esse discurso, ele vai dar o seu testemunho, nada mais é do que isso, ele vai fazer uma retrospectiva da sua vida. É o discurso mais longo, né, do livro de Atos. Eu peguei, né, claro, não posso negar, mas eu peguei essa divisão do Hernandes Dias Lopes, gostei dessa divisão dele. Ele vai falar o seguinte, ó, ele diz que Atos dos Apóstolos, são 4 fases da vida de Paulo. A primeira fase está no versículo 4 ao 8. Então, nessa primeira fase aqui, Paulo vai falar como ele era um fariseu rigoroso. Do 9 ao 20, ao 11, 2 versículos aí, do 9, 3 versículos, do 9, ele vai mostrar como ele era, Paulo, um perseguidor fanático. Então, ele era do 4 ao 8, um perseguidor, um judeu, um fariseu rigoroso. Do 9 ao 11, um perseguidor fanático. Do 12 ao 18, ele já é um apóstolo comissionado. E o finalzinho do 19 ao 23, ele já é um servo obediente, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, ele está contando aí apenas o seu testemunho, né? Gostei dessa divisão do Hernandes Dias Lopes. É bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Paulo vai começar falando que ele era um fariseu rigoroso.
do 4 ao 8. Ó. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Então, a vida de Paulo, né, ele se apresenta aqui, claro, ele fala que desde o princípio, entre o povo dele, ou seja, ele era natural de Tarso, da Cilícia, só que ele foi criado em Jerusalém. E ele aprendeu, como nós vimos, com um dos melhores mestres ali que se tinha, que era o Gamaliel. Então, Paulo fala que desde a mocidade dele, ele era bem conhecido tanto entre os judeus da cidade dele, quanto entre os de Jerusalém. Os seus conterrâneos conheciam bem quem ele era. Nós lemos um versículo de Gálatas, né, que mostra que Paulo ele se destacava até entre os da sua idade. Gálatas 13:14. Ó. Ele fala aqui, ó, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, Paulo, ele era bem conhecido, ele se sobressaía entre os da idade dele, em Jerusalém. Então, todo mundo conhecia Paulo, né? Seja em Tarso, seja em Jerusalém, todos o conheciam. Versículo 5. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Então, eles sabiam, embora não quisessem reconhecer, né, que Paulo sempre viveu como membro da seita mais severa, a mais rígida, a mais seguidora da lei, rigorosa também com as tradições. E ele viveu assim, né, como fariseu, desde o princípio. Em Filipenses 3, do 5 ao 6, Paulo deixa claro que as suas raízes eram judaicas, ele era judeu até o tutano dos ossos dele. Filipenses 3, 5 ao 6, ó, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo não errava nada da lei, até as vírgulas ele observava. Até o tio, né, Jesus fala, nenhuma vírgula, nem um tio passarão. Glória, não serão cumpridos, perdão. Então, ele fala isso, né, glória a Deus. Ele era um membro da seita mais severa. Sendo membro da seita mais severa, ele nunca ia profanar o templo. Ou ensinar algo que contradiga essa lei, né, zeloso da lei. Versículo 6, ele fala que agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. Então ele fala que ele foi tão zeloso da lei, né, que tinha uma esperança nessa lei, feita lá atrás, né, aos patriarcas, feita também as tribos de Israel, como ele fala no versículo 7. Então, nessa esperança, pela esperança dessa promessa que Deus fez, é que eu estou sendo julgado. Uma esperança do reino do Messias, né? Uma esperança da ressurreição dos mortos, é por isso que eu estou sendo julgado. Então, os fariseus, eles aceitam, diferente dos saduceus, né, eles aceitavam todo o Antigo Testamento, né, a inspiração dos livros proféticos. Então, eles criam na ressurreição dos mortos. E a parte central da mensagem profética era a esperança do Messias e a ressurreição dos mortos. O Messias viria para libertar Israel. Uma das características do Messias seria a ressurreição dos mortos. E Paulo fala que ele está sendo julgado em relação a isso, porque ele cria nas Escrituras. Versículo 6. Estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de dia e de noite, almejam alcançar. Então, eu estou sendo julgado por algo que as 12 tribos de Israel aí querem alcançar, que é a ressurreição dos mortos. É interessante que Paulo fala 12 tribos, né? 12 tribos que servem a Deus fervorosamente de noite e de dia, né? Tem gente que fala, são 10 tribos que já foram perdidas aí e tudo mais, mas Paulo fala 12, né? Paulo não fala 2, né? Glória a Deus. Mas aí é outra história. Então, Paulo fala aqui, ó, que as 12 tribos de Israel servem a Deus fervorosamente de dia e de noite. E elas aguardam, almejam alcançar a ressurreição dos mortos.
E é nisso que eu estou sendo julgado. É no tocante a essa esperança, versículo 7. Ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Então, é isso que Paulo fala, né? Paulo, ele joga aí para a lei, né? Ele joga para a lei. Ele sabe que se ele não consegue, o argumento dele é a lei. E é a lei. Jesus é o cumprimento da lei. É o cumprimento das profecias. Jesus ressuscitou como os profetas disseram. Versículo 8. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscita os mortos. Onde é que está a fé de vocês? Para Deus nada é impossível, porque vocês estão duvidando de Deus. Bastava eles lembrarem, né, de tudo que Deus tinha feito, né, de tudo que a gente está vendo no livro de Êxodo com a Jane. Em Gênesis nós vimos Sodoma e Gomorra, Deus destruindo cidades ímpias. Em Êxodo nós vimos as 10 pragas do Egito, o Mar Vermelho se abrindo, maná. Durante 40 anos o maná foi enviado dos céus para o povo comer, o povo só tinha que recolher e assar. Deus bradando de cima do Monte Sinai, eles liam tudo isso aos sábados e estavam duvidando aqui do poder do Senhor. Ainda são inúmeros os exemplos, né? A destruição das muralhas de Jericó, ressurreição de pessoas, né? Profeta Elias mandando fogo do céu, profeta Eliseu, profeta Jeremias, né? Muitos são os exemplos aí, né? Etc, etc, etc. Então, por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite dos mortos? Vocês estão duvidando aí, colocando o Senhor à prova. Jesus ressuscitou. Eu vi, muitos viram. O maior benefício do Messias seria a ressurreição dos mortos. É por isso que, quando a gente estuda o Apocalipse, a gente vê que Satanás tenta imitar Deus, né? Porque o anticristo ele vai ser ferido de morte. Isso vai acontecer um milagre lá que ele vai se curar, né? Então, até nisso, Satanás tenta imitar Deus, né? Porque o Messias seria... um dos sinais dele seria a ressurreição dos mortos. Então, um anticristo que ressuscita, os judeus vão amar esse homem, né? Por isso que Satanás tenta fazer isso, nesse engano aí. Então, agora nós saímos desse bloco aí que o Hernandes Dias Lopes fala que Paulo seria um fariseu rigoroso, e nós entramos agora no bloco que ele fala que Paulo seria o perseguidor fanático. Então, ele vai falar da perseguição, ó. Na verdade, a mim, nós iremos até o versículo 11, né? O tempo já está corrido aí, mas nós iremos até o 11, ó. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Então, Paulo passa a contar o seu testemunho, como ele era um perseguidor fanático, né? A conversão dele só vem no outro bloco. Então, ele não tem medo de falar da sua vida anterior, pois agora ele era uma nova criatura, um homem transformado, né? Então ele lembra que ele era perseguidor dos crentes, dos santos, ele chama de santos. Então, por exemplo, a Igreja Católica diz que santo é aquele que se santificou, que foi beatificado pelo Papa e tudo mais lá, mas nós entendemos na Bíblia que santos somos nós que aceitamos Jesus, crentes em Jesus. Não que nós sejamos melhores do que outras pessoas, mas aos poucos nós vamos nos santificando, processo de santificação. Muita coisa a gente tem que melhorar. Eu tenho que melhorar muita coisa, claro. Então, ele lembra que ele era perseguidor, né, dos santos, dos crentes em Jesus. Então, o passado aí como carrasco da igreja, né, como um fariseu zeloso, né, um perseguidor da igreja. E é interessante porque ele, sendo fariseu, ele acreditava na ressurreição dos mortos, mas Paulo julgou inacreditável que Jesus tivesse ressuscitado, então ele também perseguia, né? Então, Paulo, em um certo tempo, ele estava no mesmo lugar dos judeus que o atacavam. Então, eles não criam que o Messias pudesse, por exemplo, vir de um carpinteiro, né, de um que fosse um servo de todos. Mas Deus, nós sabemos que
ele escolhe as coisas loucas, né, desse mundo para confundir as sábias, escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Esse é o nosso Deus, né? Então Deus, ele não mandou o Messias como filho de um rei, um filho de Herodes, mas ele mandou como um filho de um carpinteiro, né? Filho de José, né? Filho de Maria, né? E ele perseguiu de forma mortal o caminho, né? Ele chama de o caminho. Então assim ele procedeu em Jerusalém, versículo 10, recebeu autorização para perseguir os santos, colocava na prisão, matava, né, todos que ele queria acabar com o caminho. A ordem era apagar o nome de Jesus e matar todos os que criam nele. Estevão, ele foi o primeiro, né? Estevão foi só o início ali. Depois disso, Paulo aí foi sem piedade, né? Açoitava os crentes dentro das casas, dentro das sinagogas, forçava-os a blasfemar. Segundo o pastor Russell Shedd, blasfemar, Paulo pegava o cidadão aqui e forçava ele a dizer assim, ó, diga anátema Jesus, que era como eles falavam para negar algo, né? Então seria o equivalente a negar Jesus publicamente. Então Paulo forçava eles a blasfemar, como diz o versículo 11, obrigava eles a dizer essas palavras que eu não quero repetir. E Paulo termina falando aí no versículo 11 que ele enfurecido, né? Nós vimos sobre isso. Paulo, ele respirava ameaças de morte. Quando você respira, a respiração é algo que você faz sem parar, até quando você está dormindo, você está respirando. Algo que você faz sem pensar, sem parar. Então, respirar ameaças de morte, Paulo pensava nisso 24 horas. Paulo, o que é que você está pensando? Não, estou pensando em pegar os crentes. É assim, Paulo. Comendo a refeição ali, Paulo está pensando em quê? Não, eu quero pegar aquele pessoal. Toda hora, respirando ameaças de morte. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Paulo, demasiadamente, finalzinho do versículo 11, ó, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas o perseguiam. Então, cidades estranhas aqui, cidades que estão fora da terra de Israel, né? Ele foi até Damasco, que era na Síria. Então, Paulo, ele não media esforços nem recursos, né? Prisão, encerrou muitos na prisão, contra eles dava o seu voto. Se tivesse que votar, o voto de Paulo era assim, não precisava nem ele votar. Ó, se vocês conseguirem capturar alguém quando eu estiver fora, o meu voto já é sim, pode matar. Era assim que Paulo procedia. Glória a Deus. Então, castigou muitos nas sinagogas, enfurecido, e até em cidades estranhas os perseguia. Então, falta mais 2 blocos para estudarmos, né? Iremos estudar apenas na próxima terça-feira, né? Se vocês quiserem, claro, continuar aprendendo mais sobre Paulo, entendendo mais como é que vai acabar essa história aqui, a gente estaremos aqui na próxima terça-feira, né? Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, né? Jane, você vai fazer essa oração? Faço sim. Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer, Paizinho, por essa oportunidade de ouvir a tua palavra. Senhor, abençoa a cada um que está nesse grupo aqui, meu Pai. Tu sabe todas as coisas, sabe as nossas necessidades, sabe o que nós estamos passando e sabemos, temos certeza, Senhor, que Tu és o Deus que nos provê o que nós necessitamos. Deus, muito obrigado por essa palavra, por esse ensinamento e ser conosco, Pai, nos dando uma noite tranquila, de paz em nossas casas, com a nossa família, tudo com tranquilidade, com paz, Pai, que só Tu pode nos dar, que é a paz que excede todo entendimento. Dessa paz que nós precisamos, necessitamos e te pedimos, Senhor. Ser com cada um aqui do grupo, meus amigos, meus irmãos, abençoa cada um deles, cuida da saúde, da família, e ser, Paizinho, conosco, nos dando vitória, Pai, em tudo que nós fizermos. Nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.